Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Da manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Já se sabe quem vai liderar a nova unidade de combate à fraude no SNS. O antigo juiz Carlos Alexandre vai ter um mandato de 3 anos para identificar casos de desperdício, ineficiência e ilícitos financeiros na saúde pública em Portugal. E o Governo chama por isso o antigo juiz desembargador. A notícia é avançada hoje pelo Jornal de Notícias. Nos próximos 3 anos, a equipa de Carlos Alexandre vai ter membros da Inspeção-Geral das Finanças, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e também elementos da Polícia Judiciária. Vai ter luz verde, João Gama, para atuar em todas as áreas de despesa do SNS. Para descobrir e analisar casos de fraude no Serviço Nacional de Saúde. Fraude, desperdício, ineficiência, ilícitos financeiros ou criminais. Além disso, esta comissão terá o poder de propor iniciativas ou alterações legislativas para assegurar o normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E para isso, Carlos Alexandre vai ter um mandato de 3 anos. O magistrado vai receber 6.100 € brutos por mês, o salário equiparado ao do presidente do Mecanismo Nacional de Anticorrupção, e ainda um abono para despesas de representação do valor de 2.440 € por mês. São estas as condições, vão para Carlos Alexandre trocar a justiça pela saúde. Ele que esteve 20 anos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde assumiu casos como o BPN, os vistos gold, o processo de face oculta, mas destacou-se principalmente na Operação Marquês, com José Sócrates. Foi o primeiro juiz de instrução do processo, por isso foi Carlos Alexandre quem autorizou as buscas, as escutas e até a prisão preventiva de José Sócrates. Tem 64 anos. Carlos Alexandre estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e passou também pela Polícia Judiciária e Militar. É o perfil de Carlos Alexandre, recordado aqui pelo jornalista João Gama. A Associação de Administradores Hospitalares elogia o nome escolhido pelo Governo para liderar o combate à fraude no SNS. Xavier Barreto foi ouvido há instantes aqui na Rádio Observador, questionado sobre esta escolha, ter recaído sobre um antigo juiz desembargador e não no nome dentro do Serviço Nacional de Saúde. O presidente da associação que representa os administradores dos hospitais públicos lamenta que falta conhecer a composição da equipa, mas acredita que ter alguém com um passado na Justiça é uma ajuda para o SNS. Parece-me um bom nome, sem prejuízo de perceber que a equipa tem que ter um conjunto de pessoas e um conjunto de competências mais alargado. Repare, quando estamos a falar em fraude, estamos muitas vezes em procurar padrões, em procurar a compliance, o cumprimento da prática com um conjunto de normas e de regras e até de boas práticas e nesse aspecto, a investigação, nesse aspecto, acaba por ter aspectos comuns a outras investigações de outras áreas e, portanto, este conhecimento da atividade judicial, o conhecimento da investigação propriamente dita, é importante e, portanto, eu acho que o juiz Carlos Alexandre é uma boa escolha. Os elogios deixados aqui por Xavier Barreto, que foi ainda questionado sobre as metas da Ministra da Saúde. O antigo juiz é escolhido pelo Governo numa altura em que o SNS está envolvido em vários escândalos, como o do dermatologista do Santa Maria, que ganhou 700.000 € em cirurgias adicionais, ou mais recentemente episódios como o da médica do Porto, que foi detida por suspeitas de passar milhares de receitas a falsos diabéticos que queriam apenas emagrecer. Luís Marcos Mendes promete um Conselho de Estado para discutir a reforma na Justiça se for eleito presidente. Já André Ventura acusa o adversário de ser uma marioneta do governo. A Justiça e o combate à corrupção marcaram o debate de ontem à noite entre os dois. Marcado por acusações de parte a parte, sobretudo quando o tema era a Justiça e a corrupção, o candidato apoiado pelo PSD reforça que o combate à corrupção deve ser uma prioridade e promete que, se for eleito chefe de governo, vai tomar medidas nesse sentido. A Justiça está doente e, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da Justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria, reforma da Justiça e combate à corrupção, porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter iniciativa, e ter ação. Deixe-me agora acabar. E ter soluções. Toda a gente fala em diagnóstico, toda a gente fala num acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída
Luís Marques Mendes, que volta ainda a acusar André Ventura de populismo e demagogia e lembra que o papel de xerife da República não existe. Na resposta, André Ventura volta a colar Marques Mendes ao governo de Luís Montenegro. Quando houve o caso Pedrógão, disse o Luís Marques Mendes, temos que apurar imediatamente o que aconteceu e temos que apurar responsabilidades. Era Primeiro-Ministro António Costa. Agora era o seu amigo Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, e disse assim: Marques Mendes, não é o momento de levantar suspeitas, nem é o momento de apurar responsabilidades, agora é o momento de trabalho. Sabe o que é isto, Luís Marques Mendes? Isto é estar na mão de um partido. O Luís Marques Mendes é o candidato, é o homem, e desculpe uma expressão, não leva mal, é a marioneta de Luís Montenegro. Luís Marques Mendes diz ainda que Ventura não gosta do 25 de Abril por ter tirado os cravos vermelhos do púlpito durante as celebrações do 25 de Novembro. O candidato apoiado pelo Chega responde, diz que está farto que a esquerda faça o que quer no Parlamento. E vamos voltar a este debate já a seguir no Explicador com Rui Moreira, mandatário de Marques Mendes, e Patrícia Almeida, mandatária de André Ventura. Continuamos a falar do 25 de Novembro. O secretário-geral do PS acusa o governo de fazer uma celebração reducionista da data. Depois da cerimónia oficial no Parlamento, o PS fez uma celebração à parte ontem à noite no Largo do Rato. José Luís Carneiro juntou alguns históricos do partido e prometeu libertar a data da interpretação feita pela direita. Tendo sido já comemorado por governos anteriores, designadamente por governos do PS e pelo próprio Mário Soares, o 25 de novembro deve ser comemorado. Mas não com o método reducionista escolhido pelo atual governo. Destaque também para a intervenção de Manuel Alegre. O histórico socialista afirma que o PS bateu-se pela liberdade e pelos valores democráticos, não só durante a ditadura, como durante a transição para a democracia. E falamos agora da guerra na Ucrânia. O plano de paz dos Estados Unidos volta a ser discutido numa reunião informal entre os líderes europeus. Apesar das negociações, os enviados especiais do Observador à Ucrânia falam num ambiente de ceticismo. Esta reunião acontece depois da Ucrânia ter dado luz verde ao plano dos Estados Unidos. Ainda não são conhecidos para já os detalhes do documento. O que é certo é que se multiplicam as movimentações diplomáticas. Há também expectativa em torno de uma eventual reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky nos próximos dias. Na Ucrânia, as negociações de paz estão a ser recebidas com alguma reserva, como relata o Rui Pedro Antunes, é um dos enviados especiais do Observador. Mas aqui no terreno e falando com algumas pessoas, a expectativa não é tão boa como tem sido nas últimas horas no Ocidente, ou seja, a ideia de que a paz está próxima é vista com grande ceticismo. Basta ver as colunas de opinião dos jornais, há um ceticismo porque não se conhece exatamente quais são os pontos. E, portanto, o que as pessoas estão preparadas é para continuar com esta luta lenta e longa e não propriamente a achar que daqui a 4 ou 5 dias os tanques estão a regressar de leste como uma grande vitória. Rui Pedro Antunes, a partir de Lviv, na Ucrânia, esteve em direto esta manhã, aqui na Rádio Observador. Carla, ainda não se sabe se a Rússia vai ou não aceitar o plano de paz de Donald Trump. O especialista em direito internacional, Francisco Pereira Coutinho, não acredita que Moscou dê luz verde. Trump, que levantou ontem a possibilidade de se encontrar com Putin e Zelensky, mas apenas quando o acordo estiver concluído ou perto disso. Até lá continuam as negociações, com confiança do lado norte-americano e prontidão máxima do lado de Kiev. Ainda assim, Francisco Pereira Coutinho duvida de uma posição russa favorável ao acordo. Será que este plano é aceitável para os russos? O mais provável é que não seja. E provavelmente aquilo que vamos ver é a Rússia a dizer que isto não é um ponto de partida. Portanto, o que é que nós sabemos até agora? Um plano aceitável para a Ucrânia não é um plano aceitável para a Rússia. Um plano aceitável para a Rússia não será aceitável para a Ucrânia. E os Estados Unidos, aparentemente, também não têm capacidade para forçar a Ucrânia à capitulação, porque a Ucrânia não está sozinha. Esta é a diferença para Israel. É que Israel, a certa altura, estava completamente isolado. O especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, no Gabinete de Guerra, no dia em que os líderes europeus voltam a reunir-se para debater o plano de paz para a Ucrânia. São agora 9h10, já a seguir o explicador sobre o debate entre Luís Marques Mendes e André Ventura. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque esta hora? O PAN decidiu não apoiar à primeira volta qualquer candidato nas eleições presidenciais. O partido dá assim liberdade de voto aos militantes e deixa em aberto a decisão quanto a uma segunda volta. É o que dá conta o PAN num comunicado divulgado esta manhã. Já Isabel Moreira declara o apoio a Catarina Martins. A deputada do Partido Socialista afirma que é preciso votar numa mulher de esquerda e
e feminista. Luís Montenegro recebe hoje à tarde a UGT na residência oficial do Primeiro-Ministro. O encontro surge a poucos dias da greve geral de 11 de dezembro. Luís Montenegro tem apelado ao bom senso dos sindicatos, de forma a tentar evitar a paralisação inicialmente convocada pela CGTP. A reunião está marcada para as 3h30 da tarde em São Bento. Os 17 detidos na Operação Safra Justa começam hoje a ser ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal. Pertenciam a uma rede que explorava imigrantes ilegais na agricultura, no Alentejo. Entre os detidos há 10 militares da GNR e um agente da PSP. São suspeitos de facilitarem a ação do grupo criminoso. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.